Hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 10, que tem como título o Ministério de Mestre ou Doutor. O texto áureo nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Já no texto áureo recebemos a orientação de Paulo que primeiro devemos saber qual é o nosso dom, para que haja uma preparação. Se o seu dom é ensinar, tem que haver uma dedicação. Hoje vemos que muitas pessoas não sabem qual é o seu dom, acham que sabem e muitas vezes não querem se preparar. Mas Paulo nos adverte: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, independente do seu dom, meu irmão, haja dedicação naquilo que Deus te deu. E já na verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Relembrando nas lições anteriores, quando falamos dos dons ministeriais, que o Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, deu os dons ministeriais. Então não é diferente no ministério de mestre ou doutor. O Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos. Como assim? Nós podemos entender essa função do mestre e do doutor analisando o tabernáculo. No tabernáculo nós temos a tipificação de várias coisas referentes à igreja. E na construção do tabernáculo nós verificamos dois tipos de obreiros: os obreiros contribuintes e os obreiros artistas. Como assim? Os obreiros contribuintes eram aqueles responsáveis em trazer toda a obra-prima, toda a matéria-prima necessária para a construção do tabernáculo: madeira, pedras preciosas, ferro. Eles traziam, mas para trabalhar nessa matéria-prima, o Senhor determinou uma classe de obreiros específicos. E nós vemos no capítulo 31 de Êxodo, a partir do versículo 1 até o 5, que o Senhor encheu do Espírito de Deus Bezalel, a quem Ele encheu do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Então, Bezalel era um artista que ia trabalhar na madeira, em todo o material que viesse e transformar em um instrumento para ser utilizado na casa do Senhor, na construção da obra do Senhor. Então nós temos que entender o ministério nesse sentido. Nenhum ministério é maior do que o outro, mas todos são necessários. Se não houvesse o contribuinte para trazer a madeira, como o artista poderia trabalhar nessa madeira para transformar num instrumento para ser utilizado no tabernáculo? Então nós vemos que o Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Ele conta com cada um de nós com dons específicos para fazer o que é necessário. Verificamos também em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 34, em que conta a passagem do bom samaritano. Várias pessoas passaram ali por aquele homem caído, mas o bom samaritano pegou aquele homem, não cuidou daquele homem, não tratou daquele homem, mas deixou na estalagem, aonde havia pessoas capacitadas para cuidar, para tratar, até que aquele homem se recuperasse. Então o trabalho do mestre e do doutor é o de um artista. Ele vai trabalhar na obra-prima que vem, do jeito que vem bruto, mas precisa ser trabalhado para ser capacitado para a obra do Senhor. Nós vemos que a madeira muito utilizada no tabernáculo era a cássia, uma madeira difícil de ser trabalhada, uma madeira usada que tinha muito no deserto, e ela era cheia de nós e de espinhos, então ela dava muito trabalho. Então o artista, ele tinha como principal função, antes de preparar qualquer móvel, ele tinha que aplainar, lixar e polir.
Pois é, meu irmão, eu e você já fomos trabalhados, lixados e polidos e continuamos a ser por estes homens e mulheres de Deus que Deus levanta para o aperfeiçoamento dos santos, sempre trabalhando. Continuando, a lição fala do ensinamento persistente. Alguns acreditam que o ensino só é necessário no momento em que se chega na igreja, mas o ensino ele tem que ser algo persistente e necessário. Cada dia mais nós precisamos conhecer a palavra de Deus com profundidade. Nós vemos que no tempo dos apóstolos, os mestres e doutores eles eram valorizados, eles eram considerados como pessoas muito importantes na obra de Deus, e realmente o são e não podem nunca deixar de ser considerados dessa maneira. Por quê? Porque para que a igreja cresça, para que os santos sejam aperfeiçoados, nós precisamos que Deus continue usando mestres e doutores para ensinar a palavra de Deus com eficácia. Não apenas repetir o que a Bíblia nos diz, mas nos ensinar com eficácia, trazendo para os dias de hoje, para que nós possamos chegar até aquele dia tão esperado de nos encontrarmos com Jesus. E para finalizar, eu quero terminar lendo com os irmãos aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 e 3, para que nós entendamos a importância e a necessidade desses dons hoje. Não é uma necessidade do passado, é uma necessidade hoje. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, irmãos, da mesma maneira que existem falsos profetas, também existem falsos doutores. E como reconhecer um falso doutor, um falso mestre, sem que eu conheça a palavra de Deus? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso buscar os dons de Deus e preciso reconhecer aqueles que são portadores dos dons de Deus, para que eles possam ser utilizados na obra do Senhor. É urgente que a igreja do Senhor trabalhe, porque nós estamos vivendo esses últimos dias e existem muitos falsos mestres. Amém? Obrigada por assistir os nossos vídeos e até uma próxima lição.